Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 4, O Plano da Salvação Divina. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Reino de Deus, a Recriação, parte 3. Segunda-feira, ler com oração Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus Cristo, o mediador entre o Criador e as criaturas. O Reino de Deus, a Recriação, parte 3, é o título da mensagem desta semana. Nela abordaremos a causa da rebelião e queda de Satanás, a importância de Jesus como mediador entre o Criador e as criaturas, a função dos anjos e Deus como a própria fonte da criação e a realidade de todas as coisas no universo. Por fim, serão apresentados detalhes importantes do quarto, quinto e sexto dias da criação e como essa criação nos desvenda o plano de Deus hoje. Antes de compartilhar estas palavras, orei ao Senhor para que Ele revelasse o que estava em seu mais íntimo e percebi o desespero de seu coração. Esse desespero não é por sua incapacidade, mas pela incompreensão das criaturas a respeito de sua vontade. Deus deseja fazer algo muito superior ao que imaginamos. Ele quer abrir-nos seu coração. Deus criou os céus e a terra. Ele estava na eternidade, sem princípio de dias, porque é autoexistente e não precisou que alguém o criasse. Ele também estará na eternidade após o reino, na Nova Jerusalém, sem fim de dias. Deus, existindo de eternidade a eternidade, abriu um espaço de tempo para a criação. Ele resolveu criar tudo, não por estar sem nada para fazer ou para distrair-se, não. Ele é um Deus de propósito. Primeiramente, Deus criou os céus e a terra. Criou também um arcanjo chamado Lúcifer. As primeiras criaturas criadas por Deus foram os anjos. E provavelmente esse arcanjo foi criado antes de todos os anjos. Ele era chamado de Filho da Alva, pois fora criado de uma maneira perfeita no alvorecer da criação. Era perfeito, sábio e muito bonito. Provavelmente governou o mundo de outrora por muito tempo e com muita competência. Mas, por causa de sua formosura, um dia ele se corrompeu. A extrema beleza dessa criatura o fez se ensoberbecer. Sua extrema sabedoria e capacidade o corromperam. A iniquidade entrou em seu coração. Ele não estava contente com o lugar em que Deus o colocara, mesmo sendo o lugar mais elevado entre as criaturas. O registro do livro de Isaías mostra que ele queria subir cada vez mais, até ser igual ao Altíssimo. Aqui aprendemos uma grande lição: estar contentes onde Deus nos colocar. Nunca devemos ambicionar posição de destaque ou coisas que Deus não nos deu. Sirvamos ao Senhor com simplicidade, contentes em servi-lo onde quer que Ele nos colocar. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Se Deus nos deu muitos talentos, muita capacidade, devemos tomar cuidado com a soberba. Lúcifer queria ser o mediador entre o Criador e as criaturas. Ele provavelmente achava que o Deus Criador não teria a mínima condição de conhecer como vivem e como pensam as criaturas. Seu desejo era ser um rei adjunto, um correio do Deus Altíssimo para fazer a conexão com as criaturas. Contudo, Deus não o estabeleceu para ser mediador, pois tinha outro plano.
Em seu plano, Deus quer, a partir da criação, obter a nova criação. Lúcifer até poderia ser útil como mediador no nível da criação, mas Deus tem um plano muito superior. Ele escolheu seu próprio filho para ser mediador de uma nova aliança. Vemos isso no versículo a seguir. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse versículo evidencia que não há um rei adjunto, como queria Lúcifer. Antes, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Cristo Jesus, homem. Isso é vergonha para Satanás. Jesus Cristo morreu por nós e derramou seu sangue, firmando um testamento, uma aliança e confirmando a promessa de Deus. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, Hebreus capítulo 12, versículo 24. Há outros versículos em Hebreus que descrevem o Senhor Jesus como mediador. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Capítulo 8, versículos 1, 2 e 6. O que Deus queria era um mediador de uma aliança superior, em outro nível, no da nova criação. Nesse plano, Lúcifer é totalmente incompetente. Ainda no livro de Hebreus lemos: ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Capítulo 9, versículo 15. Deus quer ganhar, com base na velha criação, uma nova criação. Ele quer que essa nova criação receba a promessa da eterna aliança. Nós seremos inseridos em Deus. Que maravilha! Deus mesmo será nossa herança. Tudo que Deus tem é nosso. Lúcifer não tem a mínima condição, nem sequer competência para planejar ou executar tudo isso. Somos bem-aventurados. Graças a Deus, temos Jesus como o mediador da nova aliança. Pergunta de hoje: qual era a intenção de Lúcifer antes de sua rebelião e queda? Jesus é o nosso Senhor. Ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.